Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Aqui nos meus endereços telemáticos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Eu transmito neste vídeo a liturgia referente ao dia 5 de março de 2023, domingo da segunda semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos a oração do creio, o prefácio próprio, segunda semana do Saltério. Antífona da entrada. Meu coração disse: Senhor, buscai a vossa face. É vossa face, Senhor, que eu procuro. Não desvie de mim o vosso rosto. Salmo 26, versículos 8 e seguinte. Oração do dia, rezemos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão de vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 12, versículos do 1º ao 4a. Naqueles dias o Senhor disse a Abraão: Sai de sua terra, sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 33, versículos do 4 ao 5º, 18 ao 19, 20 ao 22, e o refrão é o versículo 22. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Repitamos: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Segunda leitura, leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8b ao versículo 10. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude
do seu desígnio e da sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, apóstolo, capítulo 17, versículos do 1º ao 9. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente, fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Trecho de Lucas, capítulo 9, versículo 35. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora ver alguma explicação sobre o Evangelho. Eu tenho aqui da página novaalianca.com.br a liturgia comentada com o título É bom estarmos aqui, baseada em Mateus 17, versículos do 1º ao 9. Reflexão escrita por Antônio Carlos Santini. O e-mail é santini@novaalianca.com.br. Vejamos o que diz Antônio Carlos Santini. Em geral, quando se medita sobre a transfiguração de Jesus, os pregadores e comentaristas se dedicam a desmitificar o Tabor, o Monte Tabor, e falam, acima de tudo, de descer a montanha, arregaçar as mangas e pôr-se a trabalhar na construção do reino. Seja lá o que for, eles imaginam como o reino. Não que esta descida não seja importante, claro que é, mas a afobada pressa em descer na direção dos homens acaba nos distraindo da importância de estar com o Mestre no alto da montanha, mergulhar na sua luz, contemplar a sua glória, ainda que mesclada ao anúncio do Calvário. Ou será proibido erguer a tenda, simples barraca, e ficar um tempinho na companhia de Jesus.
Será comodismo separar uns minutos por dia para rezar um salmo, uma dezena do terço, a alegre ação de graças? Será alienação, como amam esse termo marxista? Alegrar-se em Deus? Rejubilar em sua presença? Reanimar o ser desgastado pelos combates cotidianos? Gente. Claro que não, diz Antônio Carlos Santini. Afinal, foi o próprio mestre que chamou a Pedro, Tiago e João para o alto da montanha. E não um monte qualquer, mas uma alta montanha, conforme Mateus 17, versículo 1. Era mesmo um retiro espiritual, um afastamento do mundo dos homens, a retomar contato com a lei de Moisés e a profecia de Elias. Sim, logo chegaria a hora de Jesus, logo veriam o escândalo da cruz, conforme a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 11, e a aparente vitória do poder das trevas, aparente. Devia, pois, preparar os 3 amigos, mergulhando-os previamente na luz gloriosa que voltariam a ver mais tarde na face do ressuscitado. De uma montanha a outra, do Tabor ao Calvário, era uma longa caminhada. Tenho visto muita gente esmagada pela cruz, dispersa pelos inimigos da igreja, escandalizada com a própria cruz. E entendo bem porque são pessoas que não subiram o Tabor, não contemplaram a face luminosa do Cristo transfigurado, não se alimentaram com o pão eucarístico, não reservaram aqueles minutos de elevação na prece matinal, não ouviram a voz do Pai em sua palavra, quando ele dizia: "Este é meu filho, escutai-o". Então, meus irmãos engajados, tão heróicos em sua dedicação, peço-lhes que deixem de fazer ironias a respeito do Tabor. Ele é mais importante do que se pode imaginar. É ele que nos dá a senha para o Calvário. E se tantos militantes se cansaram abandonando o campo de batalha, foi porque não subiram a primeira montanha. Subamos o Monte Tabor, façamos lá a nossa tenda, nem que seja por instantes, a contemplar a face de Cristo. Depois, sim, vamos descer a planície. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Vamos subir à casa do Senhor. Salmo 121, versículo 1. Agora vamos ao santo do dia. 5 de março de 2023. Segundo domingo da quaresma. Cor roxa. Roxa é o símbolo da quaresma. Então vamos lá, vamos aqui pesquisar no site do Vaticano, santos do dia 5 de março. No dia 5 de março, veneramos São Lúcio Papa. Eleito no ano 253, Lúcio foi forçado ao exílio. Retornando a Roma, opôs-se aos rigores dos hereges novatianos, que recusavam a readmissão na igreja dos relapsos cristãos que adoravam os ídolos para evitar a perseguição. Lúcio estabeleceu sua reintegração na comunidade após práticas penitenciais. Outro santo, santo do dia 5 de março. Santo Adriano, mártir, nasceu perto de Rovinho, em 309. Desde a sua juventude comprometeu-se com a evangelização que o levou a Cesareia, na Palestina, para ajudar as populações que sofriam de escassez e perseguições. Identificado, foi martirizado naquela cidade, junto com
Santo Eubulo, durante o império de Diocleciano. Olha aí, um mártir da igreja. Outro santo. Santo do dia 5 de março, São José da Cruz, presbítero franciscano. Carlos Caetano nasceu na ilha de Ischia, no seio de nobre família chamada Colocirto. Mudou logo de nome para João José da Cruz ao fazer parte dos frades menores alcantarinos, em Nápoles. Animado pelo amor a Maria e imerso na pobreza total, o sacerdote liderou a reunificação desta família religiosa. Este sacerdote minuto da Ordem dos Frades Menores, que cresceu nas pegadas de São Pedro de Alcântara, teve, entre outros, o mérito de restaurar a disciplina religiosa em muitos conventos da região napolitana. Natural da ilha de Ischia, para onde voltou apenas 2 vezes, hoje é seu padroeiro, junto com Santa Restituta. João José da Cruz foi canonizado pelo Papa Gregório XVI em 1839, junto com Francisco de Jerônimo e Afonso Maria de Ligori, que o conheceram durante a sua vida e lhe pediram conselhos. Nascer em uma família rica, muitas vezes, é uma vantagem, mas é ainda mais nascer em uma família religiosa, onde a fé não é algo abstrato, mas uma companheira da vida, presente na vida de cada dia mediante a oração, o jejum, a devoção. A família Calocirto enviou Carlos Caetano para estudar junto aos agostinianos de Ischia, para que sua formação religiosa fosse mais completa. E tinham razão. Ali o pequeno se apaixonou por Jesus e ali também Jesus o fez ouvir a sua voz, que o chamava para dedicar toda a sua vida a ele. Com apenas 16 anos de idade, o jovem entrou para o convento de Santa Luzia do Monte, em Nápoles, onde mudou seu nome para João José da Cruz no dia de sua profissão religiosa, 24 de junho de 1671. Ali viveu entre os frades menores descalços da Reforma de São Pedro de Alcântara, conhecidos como alcantarinos, dos quais atraiu a regra que os tornava ainda mais austeros, tanto que decidiu jamais usar sandálias. João José foi escolhido para fundar um novo mosteiro em Piedimonte. Ali construiu também um pequeno eremitério, que ainda hoje é meta de peregrinações, chamado a Solidão. Durante a sua vida, teve que assistir à divisão entre os alcantarinos da Espanha e os da Itália. Destes últimos, tornou-se provincial e, como tal, trabalhou por 20 anos até conseguir reunir novamente a família, apesar de ter sido alvo de tantas críticas injustas e até calúnias, às quais respondeu fazendo o voto de silêncio. A sua consolação era repetir: tudo o que Deus permite, permite para o nosso bem. João José sente-se, antes de tudo, sacerdote, um sacerdote em missão. Ele, que sabia imitar a irmã pobreza com perfeição, ia à busca dos pobres não apenas nas esquinas das ruas, mas também nas favelas e casebres. Durante toda a sua vida teve apenas um saio, que com o tempo ficou todo remendado, mas sempre o adornava, comparando-o aos galões dos cavaleiros. Por isso recebeu o apelido de frade dos 100 remendos. A este frade foram atribuídos também fenômenos que denotam o sopro particular da graça que o inspira: bilocações, profecias,
perscrutar corações, levitações, curas milagrosas e até uma ressurreição. Desde criança, o jovem Calocirto aprendeu em casa a ter uma grande devoção a Maria, que ao longo de sua vida aumentou sempre mais, junto com a sua vocação e santidade. Ele sempre invocava Nossa Senhora à busca de conselhos e conforto nas situações mais difíceis, e ela, como mãe carinhosa e fiel, o cobria de carinho e às vezes até lhe permitia fazer prodígios. Como o superior dos alcantarinos, sempre manteve uma pequena imagem de Maria em sua escrivaninha, a qual contemplava por longo tempo e a qual se dirigia em oração antes de qualquer decisão ou pronunciamento. Ele não sabia viver sem ela, dizem os seus biógrafos e muitos testemunhos dos frades, aos quais recomendava prestar homenagem a ela, pois dela receberiam consolação, ajuda e luz para resolver os problemas. O frade confidenciou suas últimas palavras sobre Maria no leito de morte, em 5 de março de 1734, ao irmãozinho que o assistia. Recomendo-lhe Nossa Senhora. Este pode ser considerado seu testamento espiritual. O santo é invocado com esta oração para obter forças nas provações. Vamos à oração então? São João José da Cruz. São João José da Cruz. Obtém-nos a sua alegria e serenidade nas doenças, como também nas provações. Embora saibamos que o sofrimento é um grande dom de Deus que deve ser oferecido com pureza ao Pai, sem ser perturbado pelas nossas reclamações. Seguindo o seu exemplo, queremos suportar tudo com paciência, sem fazer pesar nossas dores sobre os outros. Pedimos ao Senhor a força e a Ele agradeçamos, não apenas quando nos proporciona alegria, mas também quando nos permite doenças e as diversas provações. São José da Cruz, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, o Deus do impossível. Peça e receberá, se for para o seu bem. Como já disse o professor e escritor de mais de 100 livros da história da igreja, Felipe Aquino, Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então temos que ter paciência. Cultive a virtude da paciência. Dom do Espírito Santo. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus para o português. Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Ou então, como pronunciam os evangélicos ou protestantes, nossos irmãos separados, Maranata, o significado é o mesmo. Um dia Jesus vai voltar. Vem, Senhor, e vai ser o juízo final. Muitos naquele dia irão para o novo céu, o novo Éden, a felicidade em plenitude para todos sempre, junto de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que coisa gloriosa, hein? São Paulo já disse, São Paulo apóstolo, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, que tomarmos posse da graça que Deus nos dá. Nessa passagem peregrina por aqui, somos vermes, somos pó. Depois de sermos enterrados, em pouco tempo nossos corpos se tornarão em vermes, depois em pó. Então o que vale é a alma, o espírito, e este viverá eternamente. E nós queremos que viva com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna
convosco. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.